Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro neste começo de sabadão, e como eu gosto de fazer sempre que possível no ambiente aberto, para trazer mais luz, mais verde, sobretudo para você que está fora do Brasil e tem saudade do nosso ambiente aqui, enfim. Então seja bem-vindo ao nosso Portal do José. Agora, no momento em que uma frase que nós escutamos durante um tempo atrás, que era uma frase um tanto ou quanto aterrorizante, que a gente recebia pelos WhatsApps, com imagens das mais surrealistas, de gente bradando que era para se aguardar mais 72 horas, que as Forças Armadas já estavam de prontidão, que o presidente de então já tinha assinado uma autorização para intervenção e que as tropas estavam se posicionando, enfim, era aquela loucura total. E que era para a gente esperar, ou para eles esperarem, 72 horas. Em 72 horas tudo iria mudar. E o que eu tenho para dizer hoje, e de uma forma que de fato, é uma realidade, é que daqui a 72 horas tem início, ou terá início, o julgamento da Orcrim, comandada pelo inelegível, que encantou tantas pessoas, ludibriou tantas pessoas para acreditarem naquele tempo que faltavam 72 horas. E as 72 horas para essas pessoas estão sendo contadas a partir de agora com muito mais intensidade, com muito mais pânico, muito mais medo, muito mais choque de realidade. Eu tenho sempre brincado com vocês. Eles esperaram o contato e o contato veio. Aquilo que era impensável algum tempo atrás, de generais estarem sentados nos bancos dos réus, a figura do inelegível está trancafiada e, como eu já sublinhei aqui com vocês, ele não sai mais da cadeia, do tipo de prisão, ou seja, da perda da sua liberdade, isso aí já não tem mais possibilidade. Ele está nessa medida cautelar e ele ficará nessa medida cautelar graças a seu filho, o 03, porque o Bolsonaro não está agora sem a liberdade em função da tentativa de golpe, não. Ele está em função dos crimes que o filhote está cometendo fora do nosso país. E enquanto o filho não cessa a atividade criminosa, a condição da cautelar de Bolsonaro fica mantida. Como o filho não está disposto a recuar, então o papai vai continuar preso. E aí começa o julgamento. Daqui a 72 horas, amanhã, quando eu for fazer o nosso primeiro encontro, eu vou lembrar, faltam 48 horas até chegarmos no momento derradeiro. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos técnicos, alguns aspectos jurídicos no meio dessa história, e também trazer aqui algumas avaliações de como existem mundos que estão operando em dimensões diferentes e, para nossa felicidade, as coisas estão caminhando numa situação muito melhor do que a vã filosofia poderia imaginar. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso Espaço Aberto, ao nosso Portal do José, e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você é sempre muito importante aqui no nosso portal. Lembrando que nós estamos competindo também na premiação do IBEST, em 2 categorias. Se você não votou, vote, porque isso ajuda a gente a ter mais visibilidade, ter mais prestígio, chegar a mais pessoas como você. Tá legal? Vou deixar o link no primeiro comentário. Bom, então voltemos aqui às 72 horas. Gente, eu dei uma olhada no que está acontecendo com esse universo do bolsonarismo. É um negócio apavorante, que eles nunca imaginavam que iriam passar. O mais virulentinho deles, o senhor Nicolas Ferreira, está tendo que prestar contas agora porque que ele cometeu um ato de ter feito um ataque ao Pix e desse ato ter se prestado a favorecer o crime organizado. Ele está numa saia, está tentando mudar de assunto, está dizendo até, vejam só, que irá processar as pessoas que estão fazendo esse tipo de insinuação. E uma das pessoas que ele quer processar é o presidente Lula. Ué, mas e aí a liberdade de expressão? Não existe mais a liberdade de expressão? A pessoa não tem mais o direito de falar aquilo que tem vontade? Então, agora eles estão vendo como é que o exercício da liberdade de expressão precisa ser bem cuidado, precisa ser exercido com responsabilidade, né? E no caso do presidente Lula, ele não cometeu nenhuma leviandade, não. Ele atestou um fato, que o senhor Nicolas Ferreira, ele de fato ajudou o crime organizado. Agora, se ele tinha essa consciência, se ele tinha algum tipo de envolvimento,
Isso é coisa para a polícia apurar, para ver as contas dele, ver o comportamento dele, enfim, os contatos que ele teve, enfim. É como qualquer cidadão, é assim que a justiça funciona. Mas isso está servindo para ele perder muito capital político. O vídeo que ele está publicando, ou os vídeos tentando explicar o inexplicável, estão tendo visualizações muito baixas. Esse é só um exemplo. Se você pegar todos os outros personagens dos bravateiros, tinha um Magno Malte, ele dizia: Alexandre de Moraes, coloque a mão em Bolsonaro que você verá o que irá acontecer. Não vai acontecer nada, não aconteceu nada e não irá acontecer nada. Tinha gente dizendo: olha, se colocarem a mão no general, que a República vai ruir. O Braga Neto já está preso, gente. Já passou Natal, Ano Novo, passou Páscoa, passou Dias dos Pais, passou festa junina, enfim, e vai ficar preso até sair a sentença também penal dele. Todos os falastrões, aqueles que queriam golpe, todos estão agarrados, não vão sair. As condenações serão muito pesadas e isso está deixando, por exemplo, segundo o relato do Carluxo, que visitou o seu papai ontem, a figura do inelegível totalmente destroçada. Mas é para se ter algum tipo de clemência, de dó em relação a essa criatura? Não. A justiça não pode ter peninha, porque seria um paradoxo, né? Você ter uma justiça que não faz a justiça. A justiça, no caso desse criminoso, ele cumpriu um bom período com a perda da liberdade, como está acontecendo agora. Mas o Carluxo disse que o pai está muito abalado, que o pai não está comendo, que o pai está soluçando, o pai tem vômitos o tempo todo. Olha, enfim, se fosse uma pessoa boa, certamente não teria chegado onde chegou. Existem outras situações que mostram uma derrocada ainda maior desse universo bolsonarista. Além do estado de ânimo deles estarem muito baixos, existe uma realidade agora, que eu sempre disse para vocês. A figura do inelegível, o bolsonarismo, eles sempre exerceram um papel funcional. Você que acompanha nosso portal já me viu dizer isso várias vezes. Mas o que é um papel funcional? Funcional para quem? Eles funcionaram para um modelo econômico aqui no nosso país que sempre preservou interesses de grandes grupos econômicos dentro e fora do nosso país. Vocês querem ver o negócio? Analisando todos os personagens que estão em desgraça agora, alguns estão até gravemente adoecidos, como é o caso da senhora Damares, né? Enfim. Mas vocês querem ver um sintoma disso que eu estou falando para vocês? Qual é a figura da República bolsonarista que, depois de tudo que aconteceu, dos envolvimentos diretos que ele teve na superestrutura e na infraestrutura, que ninguém está falando dele? O gangster maior do governo Bolsonaro, o senhor Paulo Guedes. Paulo Guedes entrou milionário no governo, saiu bilionário, não é? Caladinho, ele estava nas reuniões, algumas das reuniões golpistas, ele estava. Teve uma do dia 5 de abril que está lá quietinho do lado. Tem uma outra também que ele participou. Enfim, mas o nome dele não é lembrado, porque de um certo modo, né, ele sempre foi a figura principal dentro do governo Bolsonaro, que operava nas sombras, nem tanto nas sombras, enquanto o Bolsonaro estressava a sociedade toda. O que acontece agora? O Bolsonaro, nesse momento, ele está perdendo a sua funcionalidade. O bolsonarismo só tem uma funcionalidade no sentido deles ainda serem funcionais para uma outra candidatura que substitua esse processo todo. Tirarem, no momento agora eles percebem que o insano está se desmilinguindo, mas o insano ainda tem algum tipo de força política para carregar essa força política para a continuidade de um modelo, né, que se prestou tanto a essas coisas todas que nós assistimos aqui no Brasil. Então, o paradoxo que eu comentei com vocês aqui no começo do nosso encontro é que, ao mesmo tempo que está acontecendo essa derrocada, por outro lado, o governo Lula, também de uma forma surpreendente para muitos segmentos, está conseguindo, nesse meio ambiente, ter posturas muito positivas, muito estimulantes, que transmitem muito otimismo, embora nós estejamos no mundo com situações muito complicadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde que Lula assumiu a presidência da República, ele começou a ter uma atitude internacional, ou de relacionamentos internacionais, que no começo foi muito criticada. Lula viajando para cima e para baixo, e viajou África, viajou Oriente, Europa, América do Sul, e ele foi fazendo contatos.
foi criando pontes. E nessas viagens levava sempre empresários, pessoas de vários segmentos. E agora, com essa histeria do Trump, o que acontece? O Lula conseguiu estabelecer uma série de portas que já estavam meio abertas, que agora vão ser escancaradas. Todo mundo procurando o Brasil, porque o Brasil é uma grande nação, com um grande mercado consumidor, com grandes possibilidades de fazer parcerias com vários outros países. Mais tarde eu vou mostrar para vocês especificamente o que aconteceu na viagem de Alckmin e Simone Tebet ao México. Tem coisas aí muito interessantes, enfim. Mas só para dar um exemplo, o Lula toda hora está botando lá os dragões da independência para marcharem, para andarem com seus cavalos ali. Todos os dias está chegando gente aqui no Brasil. Então, o Brasil, nesse momento, ele pode despontar como um grande centro de negócios, um grande centro de coisas para acontecer. E isso, obviamente, trará um resultado político muito importante. O Lula está inaugurando coisas quase que todo dia, gente. Ontem, nessa sexta-feira, o Lula inaugurou uma planta um centro em estudos de no agro, na região do norte de Minas, que é um negócio impressionante, onde está se produzindo já, não é a plaquinha que foi inaugurada, não, está se produzindo óleo de várias plantas lá que são utilizados ou podem ser utilizados como um querosene de aviação, ou aditivo de querosene de aviação. É um negócio impressionante, todo dia está acontecendo. O Lula outro dia inaugurou uma fábrica de hemoderivados em Pernambuco, entregou 400 gabinetes dentários, vai entregar mais 400, entregou 1.000 e tantas ambulâncias. Então, as coisas estão acontecendo, sem falar nas inaugurações do setor privado, que tem algum tipo de incentivo do setor público. A fábrica da BYD na Bahia da BYD chinesa, inaugurou agora a fábrica da GWM em São Paulo também. Então, o Lulinha está trabalhando. Agora, a questão agora é não deixar a peteca cair. Aproveitar esse momento que essa gente está em baixa, a gente tem que superar essa fase, essa gente tem que ser responsabilizada, tem que ir para a cadeia, eles de fato têm que sofrerem danos nas redes sociais. Quanto menos a gente tiver essa gente intoxicando a sociedade, melhor. E hoje eu vejo tudo isso com muito otimismo, porque nós começamos a combater essa gente antes do inelegível perder as eleições. Já no governo dele, né, a gente já combatia essas criaturas. E o número de insanos soltos ainda por aí diminuiu muito. Tem muita gente ainda, mas diminuiu muito. E nós vamos continuar avançando. Então, as 72 horas para nós são 72 horas muito alvissareiras, né? Generais golpistas encalacrados, gente insana neutralizada em sua grande parte. Agora, nós sempre teremos boa parte dessas criaturas ainda nos infernizando. Por quê? Porque é só você lembrar o tanto de gente que ia para frente de quartéis. Os que não foram presos ainda estão sentindo o germezinho da impunidade. Então, quando o inelegível for para a cadeia, essas criaturas todas que estão super histéricas, como o Malafaia da vida, os caras das redes sociais, essa gente vai ficar ainda mais sem ter o que fazer, né? Bom, o povo está comemorando alguma coisa aí. E eu vou terminando o nosso encontro de agora. Espero que você tenha um ótimo final de semana, que as 72 horas para você sejam 72 horas sempre para serem lembradas com um ponto positivo. Finalmente, daqui a 72 horas, nós começaremos a ver a derrocada final dessa gente que fez tanto mal ao nosso povo, ao nosso país. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões de hoje. Mais tarde eu volto, tá bom? Um grande abraço, tchau!